Eu coloco nessa conversa agora o nosso analista Caio Junqueira. Caio, boa noite. Até onde essas PECs que limitam as decisões monocráticas e, no final das contas, limitam a atuação do próprio Supremo Tribunal Federal, até que ponto elas podem chegar a tramitar no Congresso? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, uma delas, né, a própria Mari falou, a PEC 8 de 2021 foi aprovada em novembro, ela está pronta para ser votada. Ela pode virar uma emenda constitucional, vamos supor, no limite, na próxima semana, né, se der essa celeridade. E dado o tensionamento e a disposição dos deputados e dos senadores também em reagir a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, isso pode acontecer de fato. O que a gente está assistindo é uma série de vamos dizer assim, os parlamentares pegando ali a caixa de ferramentas, vamos dizer assim, e vendo o que pode ser colocado na mesa. Já havia uma disposição, historicamente, nos últimos 10 anos, 15 anos, do Congresso Nacional, um incômodo do Congresso Nacional com o que eles consideram uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Mas sempre quando tem uma ameaça, ela não se concretiza, porque sempre acaba tendo uma acomodação. Neste caso, nessa decisão de hoje, ela, eu diria que é de uma tal gravidade, assim, um potencial explosivo, de uma guerra mesmo, muito forte, porque o que o Supremo Tribunal fez na prática foi suspender 4 emendas constitucionais que foram aprovadas nos últimos 10 anos, em 3 legislaturas. Então tem uma reação, e justamente tratando de emenda parlamentar, que é um instrumento muito poderoso e muito forte para deputados e senadores fazendo política, ainda mais há 2 meses, 3 meses de eleições. Então, parece ter um caldo diferente agora, viu, Márcio? Se não houver uma composição, se o Executivo, o Palácio do Planalto não entrar, se não houver uma tentativa de ter um acordo, uma reforma do orçamento acordada e pactuada, essas 2 PECs serão só o começo. Eu entendo que você fala de colocar a caixa de ferramenta para funcionar e responder à altura, como eles dizem, à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente não vê uma movimentação de mostrar, amigos do Supremo, a transparência. Vejam, por exemplo, esta emenda aqui, deste deputado, com este valor, com esse destino, como o dinheiro foi. A gente não vê esse exemplo de transparência vindo deles, o que ajudaria a aclarar um pouco essa discussão. Mas você falou da questão do governo federal, do Poder Executivo, tentar entrar nesse atrito e dissuadir os ânimos. Isso pode realmente acontecer? Márcio, na verdade, o governo federal já deveria ter entrado. Acontece que quando o Lula foi presidente lá atrás, a equação política era outra, não tinha emenda impositiva, né? Isso começou a ter em 2014, eles colocaram no LDO, depois o Eduardo Cunha, em 2015, liderou a aprovação e colocou isso na Constituição. Isso foi crescendo. A emenda impositiva de emenda individual, depois emenda de comissão. Esse caso que você cita, muito provavelmente, são das emendas PIX. Tem vários tipos de emendas. O fato é que conforme o Congresso foi notando que os presidentes, os últimos 3 principalmente, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, eram frágeis politicamente e dependiam do apoio e da sustentação política do Congresso, eles foram tendo em troca um avanço sobre esse orçamento. Você me pergunta da possibilidade do Palácio do Planalto entrar. O Palácio do Planalto o governo Lula. Lula foi eleito para o governo Lula 3 em outubro de 22, já sabendo de como essa nova equação política funcionava em Brasília. Mas ele não tinha, como não tem, capital político suficiente para tentar liderar uma reforma do orçamento. Por isso que deputados e senadores estão apontando que ele recorreu, vamos dizer assim, ao tapetão, ao Supremo Tribunal Federal, reforçando uma crítica de uma aliança política Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque o grande beneficiado dessa decisão por maioria, né, por unanimidade do Supremo, acaba sendo o governo Lula, porque ele consegue retomar instrumentos de emendas na mão para gerenciar a sua governabilidade, sem falar em aspectos fiscais, porque também consegue ter mais dinheiro, já que as emendas estarão com ele, para fechar as contas.